Paul Adrian Morris Dirac nasceu no dia 8 de agosto de 1902 na cidade de Bristol, Inglaterra. Filho de Charles Adrian Ladislas Dirac e Florence Hannah Dirac. Charles, seu pai é originário de Saint-Maurice, na Suíça, e tinha ascendentes franceses, ao passo que a mãe era natural da Cornualha, filha de um marinheiro. Seu pai era culto, foi educado na Universidade de Genebra e depois mudou-se para a Inglaterra. Ensinava francês e falava 8 ou 9 idiomas, incluindo Esperanto. Sua mãe era uma pessoa simples, sem educação formal. O casal teve 3 filhos, Reginald Charles Félix, Paul e Beatrice Isabelle Marguerite. Todos foram registrados na Suíça. Em 1919, Charles desistiu da cidadania suíça para si e para os filhos, adquirindo nacionalidade inglesa pouco depois. Foi batizado pelo seu colega Niels Bohr como o homem mais estranho do mundo. Ao cursar o Merchant Ventures College, a escola secundária onde o pai ensinava, Dirac mostrou-se excepcional em matemática. Cursou engenharia elétrica na Universidade de Bristol, graduando-se em 1921. Em 1923 graduou-se também em matemática e ganhou uma bolsa para se tornar estudante de pesquisa no St. John's College em Cambridge. Lá aprendeu sobre teoria atômica e conheceu Niels Bohr. Dirac foi o cientista que juntou, num só quadro teórico, os 2 pilares da física contemporânea, a relatividade, no caso, restrita, e a mecânica quântica. Os 2 formalismos até então propostos, a mecânica matricial e a mecânica ondulatória, eram essencialmente matemáticas e mais contrárias à intuição do que à física clássica, ou newtoniana. Encantado com a teoria da relatividade, a restrita, que era uma de suas paixões, inclusive pela beleza do formalismo das equações, Paul Dirac publicou 8 artigos entre 1924 e 1925, aos 23 anos. Neste período tomou contato com o primeiro artigo da mecânica matricial, ainda incompleto, de Heisenberg, que usava um formalismo desconhecido até pelo autor. Dirac, em um de seus longos passeios dominicais, percebeu repentinamente o significado das propriedades algébricas dos comutadores de Heisenberg. Eram análogos aos colchetes de Poisson da mecânica hamiltoniana. Baseando-se nessa semelhança e no seu vasto conhecimento, Dirac começou a desenvolver sua própria versão do trabalho de Heisenberg, similar à de Heisenberg, Born e Jordan, mas adotando outro formalismo. A importância de ter uma mecânica quântica que obedecesse aos princípios da relatividade ficou então muito clara, e Dirac continuou a trabalhar a maneira de explicar adequadamente o comportamento dos elétrons. Alguns anos antes se sugeria que os elétrons giram sobre si mesmos enquanto se movem, um conceito, spin, que resolvia certos problemas do estudo dos vários espectros de raios-x dos elementos. Dirac incorporou esta ideia em uma única equação que descreveria o movimento dos elétrons, e com maior alcance ainda, resolvia o problema de seu comportamento com maior eficiência e profundidade do que até então se fizera. A equação de Dirac, equação relativística do elétron, indicava que a posição do elétron seria uma gama de localizações possíveis governadas pela probabilidade. A equação, e sua teoria, lhe permitiu prever a existência da antipartícula do elétron, o positron, que foi descoberto por Carl Anderson em 1932. Mas, mais ainda, um aspecto extraordinário da equação foi o de concretizar um ponto de vista, somente suspeitado, de que o átomo está flutuando num mar de partículas sem massa ou virtuais. Dirac havia estabelecido o início da teoria moderna do eletromagnetismo, a primeira peça sólida do modelo padrão. Por estes trabalhos que uniam a teoria quântica à relatividade, Dirac recebeu o Prêmio Nobel, em 1933, compartilhado com Erwin Schrödinger. O livro De Principes of Quantum Mechanics, publicado por Dirac em 1930, foi o primeiro livro-texto sistemático sobre o assunto, tornando-se rapidamente uma obra de referência nessa área. Incorporou os resultados da mecânica matricial e da mecânica ondulatória sob o formalismo de operadores em um espaço de Hilbert que descreve o estado de um sistema, introduziu a notação Bragg e a função delta de Dirac, que depois passou a ser utilizada por todos. Em 1932, Dirac foi designado professor lucasiano de matemática da Universidade de Cambridge. Manteve esta posição até 1969.
No final da década de 1960 mudou-se para a Flórida, e de 1972 a 1984 foi professor de física na Florida State University. Casou-se com Margit Widner, irmã do grande físico húngaro Eugene Widner, com quem teve 2 filhas. Can I ask you something of the modern development? Now we hope that perhaps in a short time we get a unified theory of the particles. Now we make differences between strong interaction, electromagnetic interaction, weak interaction, gravitation, these 4. What are your hopes? I think that the present methods which theoretical physicists are using are not the correct methods. They use what they call a renormalization technique, which involves handling infinite quantities. And this is not really mathematically a logical process. I would say that it is just a set of working rules rather than a correct mathematical theory, and I don't like this whole development at all. I think that some other important discoveries will have to be made before these questions are put into order. In particular, there is the problem of explaining the fine structure constant, the number 137, which plays an important role in physics. And the question is, why should it be 137 instead of some other number? That has not been explained at all, and I feel that it is necessary to get an explanation of that before one will make an important advance in understanding atomic theory. The fine structure constant is one of them. Also the relation between weak and strong interaction. For strong interaction, perhaps you can say the constant is nearly 1. Yes, it's really yes. perhaps 1. Then the mass, the proportion of the masses, electron mass, proton, neutron mass. I think that's the other problem. That is These 2 problems will be connected, I think. Probably, yes. There is quite a different problem of the ratio of the mass of the proton to the mass of the electron. And the question is whether the ratio of these masses remains constant or whether it develops slowly with time. People are now looking into this problem,